Bom dia! Bem-vindos a mais um programa Livremente, comigo, doutora Rose Cabral. Lembrando para você, querido ouvinte, você que está toda quarta-feira aqui conosco, prestigiando esse programa com a sua audiência, que esse programa ele tem o propósito, o objetivo de trazer orientação, dicas, ajuda em tudo que é relacionado a um equilíbrio mental e emocional. É importante cuidarmos da nossa saúde emocional, é importante cuidarmos da nossa mente, da nossa sanidade. É muito importante. Então, seja muito bem-vindo hoje, nessa quarta-feira, nesse dia lindo, em que nós vamos compartilhar hoje uma história de superação muito especial. Mas antes, eu quero mandar um abraço todo especial ao nosso querido amigo e apoiador do nosso programa, o Bispo João Mendes de Jesus. E também a todo o pessoal do Ministério Beit Nevim, Casa de Profetas, a todo o povo lindo lá de Cordovil, também da Ilha do Governador, da qual nós somos, inclusive convidado também em Insulando, como eu. Então, hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. O nome dele é Luciano Santos e ele tem uma história incrível, gente. Podemos dizer, né, como foi a chamada dessa semana do programa: aquilo que não te matou te deixou mais forte. E ele teve circunstâncias na vida dele que eu acho que ele esbarrou com a morte algumas vezes e ele vai estar contando aí para a gente hoje. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutora Rose. Bom dia aos ouvintes da Rádio Contemporânea. É um prazer para mim, né, estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha história com um assunto que está sendo abordado hoje. E vamos tentar levar um pouquinho para as pessoas que descobrir um pouquinho aí como é que eu consegui superar, passar por isso tudo aí e ver como é que eu posso servir como instrumento para algumas pessoas que estejam ouvindo nesse momento a rádio. Ah, com certeza você tem muito a falar e eu sei que vai servir o teu testemunho, né, a tua declaração aqui hoje, vai servir como incentivo, como encorajamento para muitas pessoas que talvez estão passando pelo problema de saúde que você teve, ou até mesmo os familiares de pessoas que têm pessoas doentes em casa que precisam de tratamentos extremos e cuja rotina da vida ela muda por completo. Então, você era diabético, fazia uso da insulina, mas tinha uma vida completamente normal. Em algum ponto, né, dessa tua história de diabético, acabou se tornando um renal crônico. Como assim? Fala um pouco do agravamento dessa doença, da diabetes para você. Então, doutora, o que acontece? Eu fiquei diabético muito cedo, né? Praticamente jovem ainda, eu tinha 20, 21 anos, quando apareceu a diabetes. Descobri a diabetes com um emagrecimento muito rápido. Cerca de um mês eu consegui perder 10 quilos do nada, muito rápido. E fiz um exame rápido, meu irmão fez um exame para mim, ele trabalhava no laboratório e descobriu, ele falou, procura um médico, com certeza você está diabético. E descobri e tal, mas fui levando, na época, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje, não tinha os veículos que a gente tem hoje para poder saber mais da doença, e procurei um médico, comecei a fazer um tratamento, só que a diabetes, na época, para mim, era uma doença. Então, a diabetes ainda é uma doença cara, porque ela requer de várias coisas para você poder. É dinheiro que se gasta, tem muitas pessoas que não têm condições em termos de manter dieta, comprar aparelhagem, isso tudo, na época.
Hoje em dia está mais fácil, porque até o governo dá muitas as condições para as pessoas poderem fazer controle, tipo máquinas, fitas, isso tudo você encontra em posto de saúde normal. Mas, enfim, eu fui levando diabetes, mas eu não era uma pessoa muito regrada, até mesmo porque eu era jovem, então, para mim, aquilo era uma novidade, também não estava muito claro na minha cabeça, e fui levando. Só que até então eu fazia os exames, levava para o médico falava para mim que eu estava ótimo, que o único problema era a glicose, mas que meus exames, o restante estava tudo normal. E com isso na cabeça eu fui levando do jeito que eu ia carregando aquilo ali. De qualquer maneira, moda vamos embora, só restringia mesmo o açúcar em si, o açúcar refinado, mas o restante, o que continha o açúcar, o que tinha outras coisas que levava a aumentar a diabetes, eu não dava grande importância. E a diabetes é uma doença silenciosa, muito silenciosa. Ela vai te comendo aos pouquinhos e você não vai tendo noção do que está acontecendo. Até chegar o exato momento que começa a aparecer as dificuldades em algumas coisas e comigo não foi diferente. Comecei a ter várias infecções, partiu de várias internações, e isso tudo por conta da minha displicência também, né? Por não levar muito a sério, por não ter muito esclarecimento quanto à doença. E foi indo até que chegou uma certa etapa onde, muitos anos depois, eu comecei a apresentar um quadro de inchaço no corpo. E até então, para mim, estava passando desapercebido, porque eu comecei a inchar, eu estava achando que eu estava engordando, porque por conta da diabetes, eu emagreci demais. Eu sempre fui muito magro por conta da diabetes, mas diabetes descompensada, ou você fica muito magro, ou você engorda demais, né? E no meu caso, eu emagreci bastante. Conforme eu fui ganhando peso, eu estava achando que eu estava, tô bem, tô com a minha diabetes controlada, já não urinava quase, e eu estava achando que estava tudo ok. Até que eu comecei a inchar. Aquela gordura, não, aquele não era gordura, não era ganho de peso, era inchaço. E eu trabalhava no hospital e fizeram um exame rápido para mim, para saber o que estava acontecendo, e viram ter um problema na cria assim, de creatinina, e falaram assim, olha, procura um médico, um nefrologista, porque você deve estar com algum problema renal. E não, e foi o que eu fiz. Fui à médica, a médica pediu vários exames e constatou realmente que eu estava começando com um probleminha renal. E falou que se eu continuasse naquele ritmo, em um ano eu entraria em diálise. Pois bem, aquilo me caiu assim como assustador, mas até então não era fato, né? Não era, você não está renal, você não vai entrar numa hemodiálise. Só que um ano depois se deu o fato de eu ter que fazer um tratamento para o tratamento dos rins, né? E comecei a procurei uma clínica e fui fazendo aquele tratamento com o médico sem precisar ainda de diálise. Só que ali o médico foi me esclarecendo o que poderia vir a acontecer se eu entrasse em diálise, como seria, deixou tudo bem claro para mim como iria ser todo o processo. E assim foi feito. E eu pedi a ele para conhecer a sala de diálise, para ver, porque à primeira vista é uma coisa assustadora. Para quem não conhece, acha que hemodiálise é como se dizia antigamente, quando se falava, eu estou com câncer, você fala, meu Deus, eu vou morrer, eu estou predestinado a morrer. E hoje em dia as coisas não são assim. E entrei na sala, uma sala com várias pessoas, e eu fui vendo que ali as pessoas estavam normais, estavam simplesmente sentadas numa maca, fazendo a filtração do sangue, as pessoas conversando, muitas em silêncio, realmente, porque não funciona do mesmo modo para todas as pessoas, até mesmo porque altera, influencia muito no psicológico. E ali eu saí dali falando, bom, se eu tiver que encarar isso aí, eu vou ter que encarar e vamos embora. E até que um belo dia eu estava em casa e comecei a inchar demais, as minhas pernas, o corpo, comecei a sentir falta de ar e fui às pressas para o hospital. Fui sozinho, porque na época eu ainda estava casado e minha ex-esposa não estava,
Então eu peguei uma condução, fui ao hospital, chegando lá, o médico teve que fazer um procedimento, introduzir um catéter no meu pescoço e iniciar uma diálise de imediato. Entrei em contato com a minha ex-esposa, entrei em contato com meu irmão e fiz a diálise sozinho. Foi feito o procedimento, foi introduzido um catéter no meu pescoço e dali eu saí direto para a mesa de diálise, para a cadeira de diálise, e fiz 4 horas de diálise para eliminar um pouco daquele líquido que estava retido no meu corpo. E assim se deu. E nesse momento, eu não achei a coisa tão impactante. Para mim foi um alívio, porque realmente eu estava muito pesado, eu estava com falta de ar, e foi o alívio necessário naquele momento. E acabou a diálise, os meus pais estavam esperando na porta, na saída da sala, e eu saí dali normalmente. Eles olharam para mim, estranharam, vendo aquele catéter no pescoço, porque muitas pessoas já devem ter visto pelas ruas ou em algum lugar. Pessoas que andam geralmente com tipo uma antena pendurada no pescoço, né? São, para quem não conhece o catéter, são parecido duas anteninhas que fica para o lado de fora, que ali é introduzido a parte do, Uhum. do fio. É do fio, não, como que eu posso dizer? Os tubos, a tubulação, né? É, Necessária para vai, fazer. exatamente. Vai ser posto no pescoço, vai ser introduzido ali naquele fio que está saindo de dentro do seu pescoço para poder filtrar o sangue, retirar todo o sangue do teu corpo, passar pelaquela máquina e voltar para o seu corpo novamente. Então, assim, você se deparou, foi um agravamento, conforme você mesmo falou, por causa de uma negligência, por causa de uma falta de cuidado, ou por achar que era jovem, que de repente a diabetes não chegaria a esse ponto, enfim. E quando você viu que o teu rim estava afetado, passou pela sua cabeça algum tipo de remorso ou de arrependimento ou de não ter dado essa devida atenção? Como foi lidar com esse agravamento? Quando você viu que esse agravamento aí atingiu o teu rim, e como foi na tua cabeça? Como é que você processou esse primeiro processo? Bom, doutora, assim, a princípio, quando eu fui comunicado que eu iria entrar em diálise, eu cheguei em casa, a minha mãe morava muito próximo, e eu conversando com eu falei para ela, se eu tiver que entrar em diálise, eu não vou durar um ano. E ela, como sempre, foi uma pessoa que sempre deu muita força, e ela falou assim, não, você vai conseguir superar isso não vai acontecer e tal, e aconteceu. E, assim, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, no primeiro mês, para mim veio como uma bomba, porque o processo é muito doloroso, te cansa fisicamente, te cansa mentalmente. Você, a princípio, você só acha que você vai morrer, porque você muda a sua vida totalmente, drasticamente. E eu era casado, eu tinha uma vida boa e pensava que aquilo tudo ia acabar de uma hora para outra. Então eu só fazia chorar, pensava em dias, para mim sempre pedindo a Deus que fosse mais um dia, que fosse mais um dia, e sempre com aquela ligação muito a Deus, pensando que me desse um alívio, que me desse uma força. E um belo dia, eu sei que aquele meu estado já estava atingindo as pessoas que estavam à minha volta. E um belo dia eu fui dormir, pedi muito a Deus que me ajudasse a superar tudo aquilo. E no dia seguinte eu acordei como se eu tivesse tido uma injeção de ânimo. Tivesse tido alguém que falava assim, opa, peraí, não é assim. E a partir daquele momento, eu comecei a encarar a doença como é isso que eu tenho, então, se eu quero viver, então eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que fazer para poder passar por isso tudo da melhor forma. E eu não tive remorso enquanto o que eu fiz, porque
não adianta chorar sobre o leite derramado. Foi minha culpa, foi minha máxima culpa, mas eu só teria que agora